Oi, gente, que é uma Livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 2025. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os clássicos que eu li em 2025. Não sou uma leitora ávida por clássicos, até porque os grandes clássicos, tanto da literatura nacional quanto da literatura universal, eu já li, mas sempre tem um livro aí que merece ser lido, que marcou o seu tempo, que continua relevante no nosso tempo contemporâneo. Então, 10 livros ou 11 livros dessa categoria eu li em 2025 e quero compartilhar com vocês. Eu abri o meu ano lendo um clássico que foi A Lagoa Azul, do Henri de Ver-Stecpul. Era um livro que eu desconhecia a existência até meados de 2024 e eu fiquei muito curiosa para ler porque eu adoro o filme marcou a minha adolescência e eu tinha curiosidade para saber se o filme e livro eram parecidos. E sim, a história do filme é a história do livro. A produção cinematográfica é muito fiel à história do livro, porém o livro ele traz uma perspectiva do pai de uma das crianças. Se tu nunca ouviu falar em A Lagoa Azul é o livro que conta a história de uma embarcação que sofre um naufrágio, duas crianças e um adulto acabam indo parar numa ilha paradisíaca. Este adulto morre semanas depois de chegar com aquelas crianças ali e elas crescem ali. Essas duas crianças, uma menina e um menino, acabam desenvolvendo um relacionamento amoroso quando chegam na adolescência. O filme é basicamente isso. A questão é que no livro a gente tem a perspectiva do pai do menino, que nunca parou de procurá-los. Eu adorei essa leitura, super recomendo para quem gosta do filme. Ler essa história é um deleite. O segundo clássico que eu li em 2025 foi Villette, da Charlotte Brontë. Eu estou quase concluindo todas as obras das Brontë e Villette foi a leitura deste ano. Este livro traz a história de uma moça que vai mudar de cidade para dar aulas num colégio de meninas. A questão é que esse livro aborda um tema que eu acredito que lá em 1850 e poucos, que foi o ano que ele foi publicado, não se abordava. Inclusive é um tema sensível até os dias de hoje, que é a depressão. Além disso, a gente traz também uma reflexão sobre intolerância religiosa. Só que a Charlotte Brontë, neste livro, ela foi levemente intolerante. É um livro muito bom de ler, é um livro muito grande, mas é um livro muito bom de ler, porque Charlotte Brontë escreve muito bem, envolve o leitor desde o primeiro parágrafo, é impossível parar a leitura no meio, e sim, eu adorei conhecer essa história. O terceiro clássico lido em 2025 foi Tomates Verdes Fritos, da Fanny Flagg. Este livro foi adaptado para um filme nos anos 90 e é muito cultuado, muito respeitado. Eu adorava este filme, mas depois de ler o livro eu passei a adorar ainda mais. O livro e o filme se complementam de forma maravilhosa. Aqui a gente vai ter a história de um pequeno vilarejo nos Estados Unidos, mais ou menos anos 50, 60. É uma região formada por pessoas muito tradicionais, muito preconceituosas, só que neste vilarejo existe um casal de mulheres que se amam, que vivem juntas e que não são questionadas por ninguém. É a questão do amor é amor e ponto final. É uma leitura maravilhosa, não só por causa desse elemento, mas porque os personagens são desenvolvidos de uma forma muito humana, muito crível. Eu adorei conferir isso. O quarto clássico lido em 2025 foi Poliana Moça, da Eleanor H. Potter. Eu já tinha lido Poliana Menina na infância e eu tenho uma lembrança maravilhosa dessa leitura. E Poliana Moça estava na minha estante há muito tempo. Eu decidi fazer essa leitura agora e eu adorei. Aqui a gente tem a menina que sempre via o lado bom das coisas, entrando na adolescência, chegando à juventude e tendo que fazer as suas próprias escolhas e começando sim a se interessar por rapazes. O livro ele traz um viés cristão muito incisivo. Valores e a premissa do cristianismo ela é quase que catequizada na narrativa.
mas ainda assim eu adorei ler esse livro, eu adorei reencontrar a Poliana. Eu lembro que isso despertou em mim toda a nostalgia que o primeiro livro tinha deixado lá quando eu li na infância. E sim, foi uma leitura gostosa demais. O quinto clássico lido em 2025 foi um não-ficção, e estou falando de A Lista de Schindler, do Thomas Hinnerle. Este livro vai trazer a história de um homem, de um alemão, que trabalhava dentro da máquina da organização nazista e que ainda assim conseguiu salvar muitos judeus através das suas articulações, através do seu dinheiro e através da sua inteligência. Esse livro foi adaptado para o cinema nos anos 90, se tornou um filme premiadíssimo. É um filme que eu nunca assisti, mas o livro tomou meu coração. Eu adorei ler essa história. É uma história muito forte, é um registro documental de uma das piores épocas da nossa história enquanto humanidade. Eu acho que vale a pena ser lido. O sexto clássico lido em 2025 foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu realmente nunca tinha lido esse livro. É um livro muito pequeno, é praticamente uma novela. Aqui nós temos uma fazenda comum, em que os bichos derrubam os humanos do poder e se organizam para eles usufruírem do que aquela fazenda pode oferecer. Acontece que a partir do momento que os bichos ocupam o poder, também vai se desenvolver uma hierarquia. E logo, os problemas que eram enfrentados com os homens dominando são enfrentados com os bichos dominando também. Porque a questão não é quem está no poder, mas a questão é o poder em si. É uma fábula muito interessante sobre ditadura, sobre direitos, sobre privilégios. Muito rápido de ler, muito fácil, muito acessível. Adorei fazer a leitura. Em sétimo lugar, eu li Em Algum Lugar do Passado, do Richard Matheson. E que livro poderosíssimo para mim. Estava na minha estante há muito tempo, eu não sei por que eu nunca tinha lido. Já tinha lido outros livros do Richard Matheson, mas este livro aqui ocupou todo o meu coração. Aqui nós temos a história de um homem que, ao descobrir que está com uma doença terminal, decide fazer uma última viagem para aproveitar esses últimos tempos antes que a doença ocupe os seus dias. E essa viagem acaba levando para uma exposição em que ele vê o retrato de uma mulher e ele se apaixona por esse retrato. Ele se apaixona pela mulher do retrato. Então ele faz de tudo para ir se encontrar com essa mulher no passado. E ele consegue. E as regras de viagem no tempo dentro desse livro são muito bem explicadas, são muito inteligentes. E quando essas regras são quebradas, elas quebram o nosso coração também. Aqui a gente tem uma história de amor muito bonita, muito bem escrita. A gente tem uma protagonista feminina muito forte, mesmo em um tempo em que a mulher era facilmente silenciada. E nós temos um protagonista masculino por quem a gente torce o tempo inteiro. É um livro perfeito. Eu adorei ler e eu não me perdoo por não ter lido antes. Esse livro também foi adaptado para o cinema. Quem faz o papel principal é o Perfeito, do Christopher Lee, e a adaptação é muito fiel ao livro, embora o livro ele desenvolva melhor essas regras de viagem do tempo. Adorei. O oitavo clássico que eu li em 2025 foi O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Eu já tinha assistido o filme 1 milhão de vezes, o filme é um dos meus filmes favoritos da vida, mas eu nunca tinha lido o livro. E o livro é muito fiel ao filme. Aqui nós temos uma família no Kansas. Acontece um daqueles fenômenos naturais muito comuns nos Estados Unidos. Um tornado acontece, a casa de uma menina chamada Dorothy é tirada do chão e levada pelo tornado e ela acaba pousando em cima de uma bruxa num reino, num universo em que essa bruxa era muito má. Então essa menina, que se chama Dorothy, ela acaba sendo a heroína, né, daquele lugar, porque ela matou a bruxa. Acontece que a Dorothy, apesar de estar sendo reverenciada como a rainha daquele lugar, ela quer voltar para o Kansas, ela quer voltar para sua família. E nessa jornada de volta, ela precisa encontrar o mágico de Oz, e nessa jornada de encontrar o mágico, ela faz alguns amigos. É um livro delicioso de ler, é um livro infantil, sim, ele tem uma linguagem muito simples, muito fácil, mas ele traz algumas reflexões muito interessantes
sobre família, sobre pertencimento, sobre o seu lugar de origem. Eu adorei ler. Eu sou uma grande crítica do autor. O autor, ele foi um homem com pensamentos extremamente questionáveis, mas essa história, ela é maravilhosa. O nono livro clássico lido em 2025 foi Trocas Macabras, do Stephen King. Gente, que leitura gloriosa! Eu inseri essa leitura no mês do terror, que é o gênero, né, que o Stephen King desenvolve seus livros. E aqui nós temos a história de uma loja que se instala na cidade de Castle Rock. É uma loja de antiquários, é o que nós entenderíamos hoje como brechó. E essa loja, ela tem uma mística, porque tudo o que ela é vendido, embora sejam quinquilharias, ela tem um poder muito grande sobre quem as compra. E isso acaba gerando todo um conflito na cidade, porque embora o valor monetário seja irrisório para o dono da loja, ele acaba sempre pedindo um favor, que vai tumultuar a paz ali da cidade. É um livro muito enérgico, muito vibrante, é um livro que tem sequências violentas muito bem desenvolvidas, um livro que eu adorei ler. Também tem uma adaptação cinematográfica, mas eu já ouvi falar que é bem ruim, então eu vou ficar só com a história original mesmo, e super recomendo, se tu curte terror, Trocas Macabras é um livro muito bom. E o último clássico lido em 2025 foi A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Li este livro em novembro, recentemente, então a história está muito fresca na minha mente. Aqui nós teremos um mundo distópico. A Octavia, ela imaginou 2024 como uma época em que o caos estava instalado no planeta Terra, a vida estava muito difícil, a água estava mais cara que a gasolina. E a nossa protagonista é a filha de um pastor cristão e ela passa a duvidar um pouco das coisas que o pai acredita. Então ela começa a registrar aquilo que ela própria acredita e que vai se tornar o livro de conduta e fé da religião que ela mesma vai fundar. É um livro de jornada, é um livro de reflexão, é uma distopia muito bem desenvolvida. O Octavia teve um olhar muito pessimista sobre a nossa época, né, que é o que estamos vivendo hoje. Esse livro foi escrito em 93, mas ele vai tratar de 2024 para frente. Então a visão do Octavia foi de fato muito pessimista, mas ainda assim tem questões em que já estamos vivendo. E é tipo um sinal de alerta para que a realidade que ela imaginou lá atrás não se tornem real. Eu adorei fazer essa leitura. Enfim, estes foram os clássicos lidos em 2025. Eu gostaria que você deixasse nos comentários os clássicos que tu leu durante este ano, qual foi o teu favorito e qual foi aquele que tu acha que nem merecia esse título de clássico. Falta aí muito pouco para o nosso Vlogmas acabar, então eu já peço o seu curtir, peço que se inscreva no canal se tu não é inscrito e a gente se vê amanhã no Vlogmas de amanhã.